A história de um MSZOP. Razan. Quando Razan veio ao mundo, o mundo não estava pronto para ele. Ele nasceu em uma pequena aldeia do Mar Negro, onde a neblina nunca vai embora e a chuva parece morar para sempre. As casas eram tortas, as paredes, úmidas, as janelas, estreitas, mas o que mais apertava naquele lugar era a esperança. Quando a mãe segurou Razan nos braços, não conseguiu sentir a alegria que uma mãe deveria sentir. Porque a alegria fica pesada demais quando não se sabe se será possível alimentar um filho. O pai saiu de casa naquele dia. Caminhou até o mar, ficou em silêncio. Quando voltou, a decisão já estava tomada. Essa criança não poderia crescer naquela casa. Alguns dias depois, eles chegaram de Izmir. Eles traziam o cheiro da cidade. Os sapatos estavam limpos, as vozes eram calmas, quase cuidadosas. Não conseguimos ter filhos, disseram. Viemos buscar um filho. Razan dormia naquele momento. Não sabia que alguns sonos mudam o destino de uma vida inteira. A mãe olhou o rosto de Razan pela última vez. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Porque, se chorasse, não conseguiria seguir em frente com uma decisão sem retorno. E Razan foi entregue a outra vida por meio de um simples papel. Naquele dia, Razan foi abandonado pela primeira vez, mas não soube, porque alguns abandonos acontecem em silêncio. Izmir era outro mundo. O mar brilhava mais, o céu parecia maior. A nova casa de Razan era grande. Havia uma cama só para ele, um travesseiro macio, brinquedos espalhados pelo chão, e, acima de tudo, havia uma voz que o chamava de Razan. A nova mãe acariciava seus cabelos. O novo pai o colocava sobre os ombros. Levavam-no aos parques, compravam sorvetes. Razan dormiu de barriga cheia pela primeira vez. Quando chorou, alguém veio. Quando teve medo, alguém o abraçou. E Razan acreditou que pertencia àquele lugar. Os anos passaram assim, leves, silenciosos. Razan crescia, mas não conhecia o próprio passado. Quando completou 9 anos, um silêncio diferente começou a tomar a casa. A mãe parecia mais cansada. O pai, mais distante. Um dia, Razan ouviu sussurros. Em outro, viu a mãe tocar a própria barriga. Então descobriu a verdade. Ele teria um irmão. Naquele dia, Razan ficou feliz, porque acreditou que não estaria mais sozinho. Mas algumas alegrias preparam o coração para a dor mais profunda. O bebê nasceu, forte, barulhento, real, e, a partir daquele dia, Razan começou a desaparecer. Os olhares já não paravam nele. Seu lugar à mesa ficou menor. As vozes ficaram mais duras. Você já cresceu. Se vira. Fica quieto, Razan. Razan aprendeu a se calar. Porque as crianças aprendem a sobreviver em silêncio. E, numa manhã, ele foi colocado dentro de um carro. Chegaram entre as árvores. A floresta estava quieta demais. O chão, frio. Espere aqui, disseram. Já voltamos. A porta se fechou. O som do motor se afastou. E Razan esperou. Razan esperou. Esperou por muito tempo. Ficou de pé primeiro. Depois se agachou. Depois sentou no chão. A floresta estava em silêncio, mas era ameaçadora. Porque, às vezes, o silêncio grita. Primeiro dia, Razan ainda tinha esperança. Eles vão voltar, disse para si mesmo. Eles não vão me deixar aqui. A fome apareceu, mas o medo era maior. Olhou para as árvores. As folhas se moveram. Razan se assustou. A noite caiu. O frio desceu. Razan puxou os joelhos para perto do peito. Não conseguiu dormir. Segundo dia, a sede começou. A língua colou no céu da boca. Com o dedo, recolheu o orvalho que escorria das folhas. Levou à boca. Uma gota, mais uma gota. Foi a primeira lição de sobrevivência de Razan. Seus pés estavam descalços. A terra era dura. As pedras machucavam. Mas Razan não chorou. Porque chorar fazia barulho. Terceiro dia, os sons começaram. Galhos quebrando. Sussurros. Passos desconhecidos. Razan tremeu. Se encolheu aos pés de uma árvore. Mamãe, sussurrou. A voz se perdeu na floresta. Nenhuma resposta veio. Quarto dia, ele começou a andar, mas não sabia para onde ia. Só não queria parar, porque parar era esperar. E esperar doía. Caiu. Os joelhos sangraram. A terra bebeu o sangue. A floresta não se importou. Foi ali que Razan pensou, pela primeira vez, eles não vão voltar.
Esse pensamento era pesado demais para o coração de uma criança. Quinto dia, a fome já não doía. Ela anestesiava. Hazan começou a falar, mas não com alguém, com ele mesmo. Olha, disse, eles vão voltar. Mas a voz tremia, porque nem ele acreditava mais. Sexto dia, a noite, afundou dentro de Hazan. O medo já não existia. No lugar dele, veio o vazio. Era ali que a mente começava a recuar. Hazan riu por um instante, sem saber por quê. Depois chorou, mas nenhuma lágrima saiu. Sétimo dia, Hazan caminhou, mesmo quando os pés não aguentavam, mesmo quando os olhos quase não viam, e encontrou um caminho, uma pedra, um sinal, uma cidade, mas Hazan já não era mais Hazan. Algo ficou na floresta, um pedaço, uma criança. Hazan entrou na cidade em silêncio. Vazio, desfeito. As pessoas olhavam. Algumas ofereciam pão, outras se afastavam. Hazan não agradecia, porque falar era difícil. O tempo passou. Dias viraram meses, meses viraram anos. Hazan cresceu, mas a mente dele ficou presa naquele sétimo dia. E então, as pessoas lhe deram um nome, Meksap. Hazan cresceu na cidade, mas crescer não significava curar. As ruas se tornaram sua casa, as calçadas, sua cama, os cantos dos muros, seu travesseiro. As roupas que vestia envelheceram, as cores desapareceram, mas ninguém perguntou por outras novas, porque as pessoas aprendem a não olhar para vidas gastas. Às vezes, Hazan falava, mas suas frases ficavam pela metade. Começava e parava, porque algumas frases não se completam fora das florestas. Às vezes, ele se aproximava de uma criança. Estendia a mão, mas a mão ficava no ar. Porque Hazan, um dia, foi deixado para trás. As pessoas o chamavam de Meksap. Chamavam de louco. Passavam rápido ao seu lado. Mas Hazan não era louco. Hazan era apenas uma criança abandonada que cresceu. À noite, se encolhia em um banco. Quando fechava os olhos, as árvores voltavam à sua mente. Espere aqui, dizia uma voz. Estamos voltando. Hazan esperava. Ainda esperava. Às vezes, alguém se sentava ao seu lado. Estendia um pedaço de pão. Hazan aceitava, com a cabeça baixa. Não agradecia, porque falar ainda era difícil. E agora, Hazan ainda está vivo. Os cabelos ficaram brancos, os ombros curvados, mas os olhos ainda estão na floresta. Talvez hoje em uma esquina qualquer. Talvez no pátio de uma mesquita. Talvez em um banco. Você pode passar por ele. Pode vê-lo, mas não o reconhece. Porque Hazan é a consciência desta cidade. E o mais doloroso é isto: Hazan ainda espera. Que alguém venha e diga, cheguei tarde, mas estou aqui. Mas neste mundo, para algumas crianças, ninguém volta. E Hazan continua vivendo nas ruas, em silêncio, sem ninguém, mas ainda respirando, como uma lembrança viva. E o que vocês acham que aconteceu com a família que adotou Hazan, e depois o deixou no meio da floresta? A vida não parou. Os dias passaram, os meses escorreram, os anos se misturaram uns aos outros. Naquela casa, a vida continuou. As cortinas foram trocadas, novas fotografias penduradas nas paredes. O nome de Hazan, aos poucos, deixou de ser dito. Porque alguns nomes incomodam a consciência. O filho deles cresceu, diante dos próprios olhos. Amaram-no, abraçaram-no, protegeram-no. Tudo o que não conseguimos fazer, disseram, faremos por ele. Vamos torná-lo um grande homem. Deram estudo, cuidaram com excesso. Para não mostrar o rosto duro da vida, endurecerão o próprio rosto. Mas havia algo que não sabiam. O amor nem sempre é suficiente. A criança cresceu, os desejos cresceram, as ambições cresceram, e um dia não foi suficiente. Não bastava a mesada, não bastava a escola, não bastava a atenção, não bastava, não bastava, não bastava. Más companhias entraram em sua vida. Primeiro, o cigarro. Depois, a bebida. Depois, algo mais fundo, mais escuro. A droga entrou em casa em silêncio. Não pela porta, mas pela consciência. A mãe percebeu. Não conseguiu mais dormir à noite. O pai percebeu, mas ficou calado. Vai passar, disseram. Nós vamos consertar. Mas algumas coisas não passam. A bebida o tornou alcoólatra. A droga roubou sua mente. Ele queria dinheiro.
o tempo todo. Mais, sempre mais. A casa foi vendida. O carro se foi. As economias desapareceram. A mãe chorava nas noites. O pai encostava a cabeça na parede. Mas ainda assim, diziam, é nosso filho. Porque, para algumas pessoas, um filho vem antes de tudo. Até o dia em que pararam de dar dinheiro. Naquele dia, as vozes se elevaram. As palavras ficaram afiadas. A raiva saiu do controle. E um filho matou os próprios pais porque não lhe deram dinheiro. Silencioso, frio, sem volta. Os vizinhos acordaram com o som das sirenes. Gente amontoada na porta. Morte dentro de casa. Os jornais escreveram pouco. Jovem dependente químico. Assassinato de pai e mãe. Mas ninguém escreveu isto. A história dessa família não começou naquele dia. Essa história começou anos antes. Numa floresta. No dia em que deixaram uma criança dizendo, estamos voltando. E o destino fez sua anotação. O preço de abandonar uma criança no meio da floresta, anos depois, foi um túmulo. A terra, naquele dia, cobrou sua dívida. E Razan ainda está nas ruas. Eles estão no cemitério. Razan está vivo. Mas qual destino é mais pesado? Isso, deixo para você pensar. Porque há pecados que não são esquecidos com o tempo. Eles apenas cobram mais tarde. E a história de Razan não é a história de uma criança. É a história da consciência de uma sociedade inteira.